Olá, nesse vídeo vamos apresentar uma das principais funcionalidades, talvez a principal funcionalidade dentro do Inovativos do CRM, que é a funcionalidade de Workflows. Então, para que servem Workflows? Workflows tem como objetivo permitir que você automatize todos os processos da sua força de vendas. Quando eu me refiro à força de vendas, eu estou falando de marketing, de pré-vendas, de vendas, mesmo de atendimento e até a sua equipe de projetos ou implementação, né, que é a equipe que será responsável por entregar o produto ou serviço contratado pelo cliente. Então, todas essas equipes podem se beneficiar da automatização de processos de workflows, né, via workflows, aqui dentro do CRM. Então, como que você pode usar esse recurso? Né? Como eu disse, automatizar processos. Mas quais processos? Por exemplo, um novo lead, ele entra aqui na base de CRM, se for prospectado, seja por um formulário, ou seja, veio da automação de marketing, ou mesmo manualmente foi colocado aqui dentro do CRM, foi criado aqui dentro do CRM, e você pode automatizar tarefas para que uma tarefa seja criada, avisando as pessoas responsáveis por aquele perfil de lead, né? Você pode também automatizar processos que vão monitorar se esse lead ou mesmo uma oportunidade ou uma conta, um contato, esse registro está há um determinado número de dias sem nenhuma modificação, sem nenhuma atualização. Isso é muito interessante na parte de oportunidades, para você não ter oportunidades esquecidas no seu funil de vendas. Então você tem uma infinidade de uso que você pode automatizar tarefas, que são tarefas repetitivas e estão de acordo com o seu processo. Então, para a gente criar, né, eu vou mostrar aqui alguns exemplos de workflows. Workflows, inicialmente, por padrão, ele é uma funcionalidade específica para os gestores do CRM, mas você consegue criar um grupo, né, de pessoas que podem ter acesso especificamente ao workflow sem liberar o acesso completo à parte de administração. Isso é muito interessante para você controlar melhor quem vai ter esse tipo de trabalho. Tá? Então, como eu disse, existem basicamente dois tipos de workflows que podem ser criados. Workflows baseados em tempo e workflows baseados em gravação. Gravação, eu estou me referindo à criação ou atualização de um registro aqui dentro do CRM. E o registro pode ser qualquer coisa, né? Pode ser um lead, um contato, uma oportunidade, mesmo uma reunião, uma conversa. Então, você consegue automatizar processos seguindo desses dois tipos aqui. Eu vou entrar primeiro no workflow aqui baseado em tempo. Nesse caso aqui um workflow que foi criado uma tarefa de acompanhamento do novo cliente. Então, quando a gente cria um workflow, nesse caso eu estou editando, mas quando você cria um workflow, você primeiro vai selecionar o lead, ou seja, onde esse workflow vai ficar monitorando, né? O que esse workflow vai verificar, vai ficar acompanhando. Nesse caso ele vai acompanhar o módulo de leads e contatos. Por quê? Porque aí ele vai trazer as variáveis, né, os campos relacionados a esse módulo, né, que são listados aqui. Nesse caso aqui eu estou monitorando os campos o campo de data e hora das últimas atividades e estou verificando se esse campo está há um mês, né, 30 dias ou 31 dias, sem nenhuma atualização. Se isso acontecer, então ele vai disparar esse workflow e o próximo passo é verificar alguns gatilhos, ou seja, ele vai disparar esse workflow e ele só vai continuar se esses filtros forem obedecidos. Nesse caso aqui, se o status do lead for novo ou em progresso, então ele avança. Por acaso, se você tiver um lead qualificado e ele ficar 30 dias sem nenhuma atualização, nada vai acontecer, porque ele não está no gatilho definido aqui, tá certo? Então a gente pode criar processos diferentes para o status do seu lead diferentes, ou seja, de acordo com a jornada do seu cliente, do seu lead dentro do funil aqui de marketing e vendas do CRM. O próximo passo é definir ações. Nesse caso aqui só tem uma ação criada, mas você pode atualizar informações relacionadas, né? Então, se você tem uma tarefa que está relacionada com esse lead, você pode atualizá-la. Você pode criar algum registro, né? Criar uma tarefa, uma reunião ou qualquer outra informação que seja pertinente aqui para o lead. Você pode criar uma informação relacionada, você pode assinar uma lista, então esse lead ele entra ou ele pode ser inscrito numa lista justamente para poder enviar informações para ele. Ele pode descadastrar numa lista, você pode até criar um comentário, por exemplo, que esse lead está esquecido na sua jornada ali, não tem nenhum contato nos últimos 30 dias. Nesse caso aqui foi um exemplo de criar uma tarefa. Então, foi criada uma tarefa de acompanhamento do novo lead e aqui nesse caso foram usados uns tokens que para dinamicamente preencher o nome do lead. Então,
Quando esse lead ficar 30 dias sem nenhuma atualização, essa tarefa vai ser criada com esse nome, né, acompanhamento do novo lead. O proprietário vai ser aqui o proprietário do próprio registro acionado, ou seja, o proprietário do lead, né, quem está responsável por aquele lead. É uma tarefa que vai ser colocada no status de novo. E quem pode ler e escrever também está idêntico ao registro acionado, mas você pode até modificar esse tipo de informação. Poderia incluir novos campos aqui, se fosse o caso, mas aqui são os campos obrigatórios que vão ser preenchidos. Eu salvo. E o próximo passo, eu posso também enviar e-mail. Então, eu posso fazer uma ação, eu posso também enviar e-mails. Nesse caso aqui, eu estou enviando, tenho um modelo já criado, isso tem que ser previamente criado. Ele vai ser enviado 10 minutos depois que esse workflow for disparado. E ele vai enviar para quem? Ele vai enviar para um usuário específico, no caso o Jason, que é um gestor aqui do próprio CRM, e ele vai enviar para um outro usuário, que são todo mundo que pertence à função de gestores. Então isso é muito interessante, você tem diversas opções em termos de para quem você pode enviar essa notificação, no caso desse alerta aqui, desse lead esquecido, né? Um mês sem nenhuma atualização. E aí, o próximo passo disso é simplesmente você criar um nome para esse workflow e você definir questões em termos de descrição, para poder ficar mais fácil o entendimento para outras pessoas e para quem que ele vai ser acionado, ou seja, se só para registros novos ou registros existentes ou ambos os registros. Novos são registros que não existiam no CRM e passaram a existir. Então, se você se você cria um workflow que vai funcionar só para registros novos, então se isso acontecer para um registro que nunca existia, esse workflow que não existia antes no CRM, esse workflow não vai ser disparado. Então, normalmente a gente coloca em ambos, né, ambos, registros novos e existentes. E aqui eu estou habilitando o workflow, que eu posso desabilitar ele, então esse workflow não vai funcionar, tá certo? Ele fica salvo, mas não vai funcionar. Aí eu salvo o workflow e esse workflow começa a observar a partir do momento que ele foi criado ou foi modificado essa ação. Para leads que estão no seu CRM, que estão próximos já passaram os 30 dias sem nenhuma atualização, esse workflow vai identificar? Não, ele não vai identificar. Alguma coisa você precisa fazer uma modificação nesses leads para que o workflow comece a monitorar a partir de então. Tá certo? Ele não faz um trabalho pregresso ali de olhando a sua base. Tá? E um outro exemplo de workflow é o workflow baseado em tempo. Ele tem a mesma dinâmica do workflow baseado em tempo, porém ele não tem esse critério de olhar quanto tempo um registro está sem atualização. Não é essa a função. Como eu disse, essa é a função do workflow baseado em tempo. No caso do workflow baseado em gravação, ele vai sempre ser disparado ou ele vai ser sempre acionado quando houver uma criação de um registro ou uma atualização do registro. Por exemplo, foi criado um workflow aqui quando um lead for criado através de um formulário. Então, vamos supor, eu tenho um formulário, aqui um formulário do próprio CRM, que eu estou usando para poder chamar o meu lead, quem está interessado em conversar sobre uma consultoria de CRM, por exemplo. Então, quando quem preenche esse lead, já vai automaticamente disparar esse workflow. Por quê? Porque ele está olhando aqui, como eu disse, o módulo de leads e contatos. Qual é o gatilho dele? O gatilho desse lead desse workflow, ou seja, a origem dele, desse contato, desse lead, é o formulário web. Eu posso colocar até outras informações aqui, ou até colocar outros gatilhos, mas qualquer formulário web que eu estou usando vai disparar esse processo. Eu posso ser mais específico nesse meu workflow e colocar outros filtros aqui para ser específico aos workflows de um determinado formulário, por exemplo. O próximo passo é uma ação, então ele vai ser inscrito numa lista, lista de e-mail marketing, e vai criar uma oportunidade, a consultoria de CRM para o nome do lead. Isso aqui é o nome da oportunidade. Isso, como eu não tenho o nome da empresa ainda, talvez, nesse caso aqui eu não tenho ainda o nome da empresa, então eu poderia, por exemplo, criar uma consultoria de CRM para o nome da empresa, seria usar um token aqui específico, tá? Todas as variáveis, todos os campos que você tem no CRM, sejam os campos padrões, sejam os campos personalizados, eles geram tokens que podem ser usados de forma dinâmica para criar um nome de uma oportunidade, ou um nome de uma reunião, ou qualquer outra informação, ou mesmo ser usado num e-mail, para você ter um e-mail personalizado e dinâmico através de variáveis de informações que estão armazenadas no CRM. Muito interessante para dar uma certa personalização em toda a sua comunicação.
Tá? Então, vai ser criada uma oportunidade com, né, especificamente a data, especificando a data de conclusão, qual a etapa que essa oportunidade vai entrar no meu funil. Eu vou colocar uma descrição, até a oportunidade criada via formulário. Eu vou colocar um valor simbólico 1, né? Não permite valor 0, então um valor simbólico de 1, depois eu posso atualizar. E vou colocar aqui, por exemplo, o proprietário vai ser o proprietário aqui correto aqui o proprietário do lead que foi criado através do formulário. Tá? Eu vou salvar isso daqui, vou partir para a próxima. Nesse caso eu não tenho nenhum e-mail configurado, mas poderia também fazer sem nenhum problema. Então, não necessariamente eu preciso ter ações, eu posso ter nenhuma ação e só e-mail, ou só e-mails sem nenhuma ação, ou ambos. Tá certo? Não faz sentido você não criar nenhum deles, ok? E aí a gente vai para a parte final, ou seja, eu só estou olhando registros novos, por quê? Porque são registros que estão sendo criados pelo formulário, ele não existia antes no CRM. E aí eu salvo. A partir desse momento, qualquer novo lead que entra pelo formulário no meu CRM vai disparar esse workflow. Tá certo? Então, esse aqui foi um apanhado, né, uma visão geral de como funciona o workflows. Você consegue monitorar algumas questões em termos de mensagens que estão na fila para serem enviadas, mesmo a fila de tempo, né, de workflows que vão ser disparados, né? Esse workflow de acompanhamento do novo lead, tá vendo? Ele vai ser disparado, ele vai ser processado. Aqui é uma bem demonstração, então ele não está funcional nesse sentido, mas isso aqui estaria 0, ou seja, ele estaria mostrando as datas daqui para frente, né? Não datas antigas como está mostrando aqui. Tá? Então, isso aqui foi uma visão geral de como funciona o workflows para você conseguir, a partir de agora, automatizar os seus processos e não esquecer de nada, não esquecer nenhuma oportunidade perdida, não esquecer de conversar com o seu lead para que a venda avance no funil e assim por diante. Tá bom? Então, espero que essa informação te ajude a melhorar os seus processos de marketing e vendas aí dentro da sua empresa e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!